Fala pessoal, eu vou gravar o vídeo em pé. Eu ainda tô buscando o adaptador para apoiar o telefone. Eu tô apoiando ainda no carro. Tirar aqui a arvorezinha de cheiro. Eu vou falar sobre escolas, que eu acho que alguém já tinha me pedido um pouco mais de informação sobre isso. E agora eu tenho mais informação sobre isso, porque eu tô começando a ver colégio. Vamos lá. Vou fazer por etapa, mas o que eu vou falar o que eu entendi também, né? Porque é óbvio que eu não sei tudo. Como vocês sabem, eu tenho um filho que acabou de completar 2 anos, então ele ainda não tá em fase escolar em si, porque a fase escolar ela é obrigatória a partir dos 5 anos, justamente quando você tem a vacina para ingressar na escola. Aos 5 anos tem que tomar uma vacina, enfim, a última vacina da criança aqui é com 1 ano, depois ela só faz o reforço de gripe igual a gente, né, adulto. E depois a próxima, né, não que seja a última, a próxima, depois da bateria de vacinas que ela toma quando ela completa 4 anos e alguma coisa, antes de ela entrar na escola, até porque eles perdem o carnê de vacinação na escola. Sem o carnê não tem vacina, se não tem vacina, não tem matrícula na escola. Antes disso, você pode ter seu filho dentro da tua casa. Um pequeno adendo, crianças de 4 e 5 anos, elas são obrigadas a estudar. De acordo com o site do governo, eles dizem que as salas, né, eles chamam sala de 1 ano, sala de 2 anos. Salas de 4 e 5 anos são salas obrigatórias para educação aqui na Argentina. Então, por mais que a primária comece aos 6, a sala de 4 e 5 são obrigatórias. Não é o meu caso, porque eu preciso deixar ele em um jardim de infância, e eles têm jardim de infância e guarderia. Qual é a diferença? Guarderia aceita desde bebê, então ela é uma babá que vai cuidar do seu filho. Jardim de infância é uma aulinha, brincadeirinha, é óbvio, com uma criança de 1, 2 ou 3 anos a brincadeirinha é bem brincadeirinha, ninguém vai... Tem um ensino, mas é bem pouco, né, porque é uma criança, é um bebê. Médias de preço. Jardins de infância, por exemplo, o meu filho estuda num jardim Montessori. A gente tem jardim Montessori, tem um jardim comum. E os colégios grandes, eles têm jardim, só que não necessariamente eles seguem o mesmo padrão. Vou me explicar. Temos colégios bilíngues em Mendoza. Os principais colégios de Mendoza bilíngues, os melhores, são o São Jorge. É um colégio que, sim, tem nome de católico, sim, é católico, porém é um colégio laico. Não sei se me explico. O colégio laico, a sua criança não é obrigada a fazer a primeira comunhão, porém, se ela quiser, o colégio disponibiliza, digamos, esse serviço ela ser católica. Mas você não é obrigada, você pode ser evangélico e ter seu filho no colégio São Jorge. Além disso, você tem o colégio que se chama ICEI. ICEI também é um colégio bilíngue e são os melhores de Mendoza. Para vocês terem ideia, eu liguei agora há pouco, em setembro, e já não tem mais vaga para o ano que vem. Então eles são super disputados e você precisa de recomendação. Se você tem alguém que te recomende, e se ainda tiver vaga, óbvio, você consegue inscrever seu filho. Se você não tem a recomendação, é muito difícil inscrever seu filho nessas escolas. Mas vamos lá. Tem uma criança de 1 a 3 anos, onde ela ainda está cursando o jardim. Se eu vou a um jardim comum de bairro, ele vai custar, em média, de 8 a 10 mil pesos, dependendo da quantidade de horas que a criança fica lá. O jardim aqui eu vou falar dos horários da manhã, que é o que eu sei, tá? De manhã a sua criança pode entrar de 8h30 da manhã e ela sai 12h30, ou ela pode ficar um pouquinho mais, que é o caso do meu filho, e ele sai até 2h30. Então eu posso buscar, ele almoça na escola, eu levando a comida, e ele sai até 2h30. Outra opção, colocar num jardim de um colégio grande. Mesmo que seja um colégio bilíngue, criança de 2 anos não tem aula bilíngue ainda. Então, mas é uma boa se você gosta desse colégio, porque você já consegue pegar a vaga para criança nesse colégio, entendeu? Você já garante que ela vai conseguir fazer a primária e tudo nesse colégio. Quanto sai esse jardim? Sai, em média, 15 mil pesos. É uma diferença.
considerável. Eu voltei, justamente estava saindo do jardim. Aí, esse jardim ele custa 15 mil e a criança a partir de 4 anos, se eu não me engano, ou 3, ela começa a ter aulas de inglês e aí o colégio vira em si bilíngue. É uma opção para, se você quer muito que seu filho estude nesse colégio, nesses melhores colégios, o ideal é colocar eles no jardim, porque você já garante a vaga quando eles estiverem na primária, né? Aqui as pessoas fazem muito isso. Essas são as duas opções de jardim. Os colégios em si, eles têm uns horários meio complicados, diríamos assim. No meu caso, eu deixo às 9 e busco às 2h10. Eu posso buscar até... Está contemplado no valor. Eu posso buscar até às 2h30, 3 horas. Porém, eu fico muito complicada com o tema de trabalho, né? Uma outra opção são os colégios de doble turno, que são turnos duplos. Só que eles não são até às 6. Eles entram às 8h30. Aqui o horário comum de entrada nos colégios é às 8h30. E eles, se você tem um doble turno, você sai às 4h15 ou 4h30. É o limite. Então você precisa ter certeza de ter alguém para cuidar do seu filho de 4h30 em diante. Ou você pode levar ele para alguma outra atividade. Geralmente o colégio tem, mas digamos, você quer que ele faça uma natação, futebol, você leva. Mas é complicado porque interfere nas suas horas de trabalho. Então acaba te obrigando a ter uma babá em casa que cubra essas 2h30, enfim, que cubra um horário, mas tem em consideração que você vai ter que sair para buscar seu filho. Não é comum transporte escolar aqui em Mendoza, então tem em consideração que você vai ter que ir buscar seu filho. Não é que não existam, mas é muito raro. Esses colégios, e aí eu vou dar o preço para vocês dos mais caros, por exemplo, São Jorge e o ICEI, eles custam em média 18, 20 mil por aluno. Não é muito diferente do jardinzinho, mas você leva em consideração que o jardim, ele precisa de uma pessoa dedicada, são turmas menores, crianças de 2 anos ainda trocam fralda. Já as turmas maiores de primária, elas têm 30 alunos, 25 alunos, então compensa, mas o preço não sobe muito, assim, porque eu tinha essa dúvida de achar que o colégio ia começar em 15 mil e ia terminar em 200 mil, né, porque parece ser muito caro, mas de verdade te compensa, uma vez que seu filho fica lá o dia inteiro, e quando ele realmente é maior, ele vai aproveitar mais, ele vai desfrutar do tema de colégio bilíngue, ele vai desfrutar o inglês, ele vai desfrutar atividades. Os colégios comuns, que não são bilíngues, as atividades são por sua conta. Então, existem, óbvio, colégios que sim, têm atividades. A criança fica à tarde fazendo alguma coisa, uma aula de teatro, alguma coisa assim. Porém, no geral, os pais tiram do colégio, levam no curso de inglês, depois eles levam na natação. E é complicado, mas eu entendo que Mendoza é muito patriarcal ainda. Então você tem um homem que trabalha e a mulher que fica em casa. Então a mulher acaba pegando a criança 4h30, que o nosso caso complica, porque a gente trabalha 8 horas por dia, os dois, e fica difícil. Uma outra coisa também é que Mendoza tem horário de siesta, gente. Agora com a pandemia mudou um pouco, mas o que é a siesta? Todo mundo para 1 da tarde e volta às 5. Então nesse horário tá toda a família em casa, depois ela volta a trabalhar, e aí como Mendoza também é uma cidade muito familiar, a pessoa deixa a criança com os avós, mas ela tem de 1 às 5 para buscar a criança na escola. Então essa foi uma dificuldade que a gente também encontrou, porque a gente trabalha e com quem a gente vai deixar o nosso filho à tarde? Por não ser uma criança muito grandinha já, por não ser uma criança de 6 anos, por exemplo, que ela pode chegar em casa às 4h30 e ela faz o deverzinho, ela assiste uma televisão, ela consegue ficar sozinha por 2h30. Uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, ela não consegue ficar sozinha durante 2h30. Ela precisa de atenção dos pais. Esse é o nosso problema, a nossa complicação, vamos dizer assim. Mas a gente acabou encontrando a solução, que foi a babá. Não é a coisa mais barata que a gente tem,
Mas é realmente a única solução que a gente acabou encontrando. Eu já falei bastante de colégio, eu acho que, assim, completo o vídeo não ficou, porque eu não sei muito bem o preço exato e os preços mudam também. Mas esse é o geral de escola. Além disso, tem toda a parte pública. E sim, a parte pública é entrar numa fila às 3 da manhã e esperar orando que você consiga uma vaga. Existem ótimas escolas públicas em Mendoza. Ótimas. E tem muita gente que considera fazer a secundária em escola pública, porque tem umas que são maravilhosas. As escolas públicas, elas são muito boas. O problema é que, ainda assim, se você tiver alguém conhecido, você consegue a vaga, ou você vai ficar 2 dias numa fila para conseguir uma vaga numa escola pública. Não é impossível, porém, a gente optou pelo ensino privado por uma questão de comodidade. A gente não tem também nenhum conhecido que coloque nosso filho em escola pública, não tem conhecido ninguém de governo, prefeitura, nada. Então a gente optou pela escola privada. E também a gente sabe que tem muitas pessoas que acabam dependendo da escola pública. Então não é interessante tirar a vaga dessas pessoas. Se a gente tem a condição de pagar a escola, a gente optou por deixar essa vaga por alguém que de fato necessite dessa escola. Boa ou ruim, aí eu não entro no mérito, mas realmente a gente que necessita. Se você tiver alguma dúvida, você põe aqui embaixo. Eu vou tentar te ajudar, mas assim, eu não tenho filho em idade escolar, mas mais ou menos isso que eu consegui saber por ter ido em algumas escolas e perguntar para as pessoas que têm filhos em idade escolar para tentar ajudar vocês, gente. É isso, eu vou lá, fui, tchau, até o próximo vídeo. Deixa o seu like aqui embaixo, inscreve no canal e até o próximo vídeo, fui.